Olá, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Programação Orientada a Objetos para o curso de Engenharia de Computação. Nessa aula de hoje, a gente vai apresentar os principais conceitos e dar uma contextualização, um contexto geral, sobre a orientação a objetos. Basicamente, a gente vai cobrir a definição do paradigma de programação orientada a objetos e apresentar os princípios e conceitos básicos desse paradigma. Antes da gente começar a discutir esse paradigma da programação orientada a objetos, a gente vai fazer uma pergunta básica que se põe, que é o que é programação, né? O que define esse conceito de programação de computadores? Então, a programação, de uma forma geral, ela consiste em um processo de abstração de problemas e conceitos do mundo real. Essa abstração ela nos permite olhar para aspectos de interesse, né? Aquilo que nos é de interesse para a resolução daquele problema enquanto programamos um computador. E a partir dessa abstração, nós usamos uma linguagem, né? Uma linguagem de programação para formalizar essa abstração do mundo real. Aqui no exemplo, eu coloco para vocês, a gente tem a foto do Alan Turing, né? E a gente pode fazer uma abstração, ou seja, olhar apenas para os atributos de interesse. No caso aqui, nós estamos olhando para atributos de interesse, que é o nome, a idade, a data de nascimento, né? Do Alan Turing. Então, a gente não está olhando para outros atributos e conceitos relacionados ao Alan Turing. A gente está olhando para uma abstração, ou seja, em uma perspectiva desse conceito do mundo real e usando aqui a linguagem de programação C para fazer essa formalização. Por que formalização? Toda linguagem de programação ela é baseada em modelos formais de representação do conhecimento, de tal forma que ela segue um preceito de, de, de corretude, né? Ou de determinismo. Então, aqueles comandos que a gente escreve numa linguagem de programação, eles não são ambíguos, né? De tal forma que o computador sempre os interpreta da mesma maneira, sempre e sempre que o programa é executado. Obviamente, alguns desvios acontecem, depende dos dados, né? Dos dados que a gente fornece para o programa, mas as instruções, né, que são os comandos, eles são sempre, funcionam sempre da mesma forma. Então, por isso ele é formal, é não ambíguo, né? E de uma forma geral, a gente tem esse mapeamento, no final das contas, entre o conceito do mundo, usando alguma forma de representar esse mundo, que nós chamamos de abstração, e essa abstração ela é formalizada no formato de uma linguagem de programação. Tá? Bom, outro conceito que a gente tem que discutir, então, é que nesse processo de programação, essa abstração e formalização, ela segue várias formas de você fazer isso, né? Essa forma de você abordar o problema, né? De você abstrair o problema e formalizar, ela segue percepções, né? Percepções de como fazer, né? Esse termo que a gente usa de paradigma de programação, ele tem um pouco dessa relação, né? Nós podemos dizer que um programa ele é imperativo ou declarativo, né? Que ele está focado no paradigma de procedimentos, como nós vimos na aula passada, né? Que na programação estruturada, procedimental, nós temos lá a função ou procedimento como unidade básica de modularização do programa. É uma forma de você atacar o problema, né? Então, você decompõe o teu programa, né? E abstrai em funções, né? Em procedimentos. O paradigma orientado a objeto, esse paradigma, ele primeiro pensa, né, em você quebrar essas unidades modulares no conceito de objetos, classes de objetos, né, que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Então,
Basicamente, esse paradigma orientado a objetos, né, que surgiu na década de 60, ele praticamente suplantou o paradigma procedural, né? Como a gente tinha mostrado em aulas anteriores, a comunidade da área de desenvolvimento de software, né, de programação, as linguagens de programação que são mais reconhecidas, mais utilizadas, mais procuradas, elas seguem o paradigma de programação orientada a objetos, quer seja disponibilizando todos os conceitos e princípios ou uma parte deles. Tá, ok? Então, o paradigma da orientação a objeto, né, ele foi proposto pelo Alan Kay, né, na década de 60, e basicamente o que ele fez foi fazer uma analogia entre ao sistema celular, né, uma analogia com a biologia aí. Então você vai ter essas células, né, como se fossem agentes autônomos, né, que interagem com o seu meio ambiente, e essas células em si, elas são responsáveis por fazer alguma função, né, e essa função que elas fazem, em colaboração com outras, geram esse comportamento maior que chamamos do comportamento do programa. Então, basicamente, a gente tem duas coisas aí relacionadas a essa analogia biológica, né? A troca de mensagens, né? Onde cada célula aí, como eu falei, ela interage umas com as outras, enviando mensagens, né? Com objetivo comum, né? Então, como num corpo de um ser vivo, né? As células têm o seu propósito, elas interagem, trocam informação, com o meio ambiente, entre elas, para algum objetivo comum. E ela tem um comportamento autônomo porque ela tem a membrana, né, que permite que ela seja um ser autocontido, né, que tenha sua forma de interpretar as mensagens externas e processá-las e dar resposta aos estímulos, né? Então a ideia da programação orientada a objetos segue esse mesmo modelo e da analogia biológica. Se a gente vê essa figura aqui, essa imagem, né, a gente percebe, né, que você tem o receptor, né, que seria o que nós chamamos da interface do objeto, né. Lembram que eu havia mencionado que o objeto possui métodos, né, então você chama aqueles métodos e esses métodos processam internamente a funcionalidade, né, provendo serviços. Aqui é como se fosse essa ideia de você ter o receptor. Ele recebe essa mensagem. Lá dentro, né, o objeto ele interpreta esse sinal, né, essa mensagem que vem do exterior e internamente ele dá uma resposta, né? No nosso caso, como as interações elas são via chamada de método, né? Esse método ele pode retornar alguma coisa, né? Quando ele retorna um valor, lembram daquele exemplo da calculadora orientada a objetos, né? Então você dá alguma informação para o objeto processa, no caso de uma operação de somar, ele retorna, né, a resposta que é a soma. Outros métodos podem não ter retorno, né? Eles não têm um retorno, um tipo de retorno. Ou melhor, possui um tipo de retorno, mas ele é void, né? Ele não entrega nenhum valor para o externo. Mas esse comportamento pode ter uma percepção, pode gerar esse estímulo, né? Chamando um método que não tem retorno, ou seja, que retorna void, mas ele altera o estado interno daquele objeto, né? Ele pode alterar. Né? Lembrando a analogia que fizemos com aquele programinha da lâmpada, né? Que eu mostrei para vocês na aula passada. Então você liga e desliga, nada mais é do que uma mudança de estado interno no objeto. Né? Então essa é a analogia biológica. Né? Então é como se um objeto se comportasse como uma célula. De uma forma mais direta, o paradigma da orientação a objetos, né, ele tem como objetivo, né, ou representar um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados, né, que a gente chama de objetos.
Esses objetos, né, são instâncias de classes, né, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso na aula passada, e cada objeto é responsável por realizar tarefas específicas. E quando objetos interagem entre si, você consegue realizar uma tarefa computacional de maior granularidade, que é, obviamente, o objetivo do programa orientado a objetos ou de um programa de uma maneira geral, né? Se a gente parar para pensar, existem alguns princípios ou fundamentos, né, básicos do entendimento da orientação a objeto. Então, a ideia é quando você vai pensar em desenvolver um programa orientado a objetos, em vez de você pensar nas funções, nos procedimentos, você deve pensar nas coisas do mundo que você quer representar. Essas coisas que você quer representar ou programar, nós chamamos de objeto. Então, na programação orientada a objeto, tudo é objeto, né? Ou classes de objetos. Perfeito? Então, você tem que pensar nessa granularidade. Objetos, eles realizam essas tarefas aí através de um procedimento de requisição-resposta, né? Então, um objeto requer alguma ação por parte de outro objeto e aquele objeto responde àquele estímulo, né? Fazendo algum processamento interno ou também invocando, né? Chamando outros objetos, né? Cada objeto pertence a uma determinada classe. E óbvio, essa classe, né, nós chamamos de classe de objetos. Então, essa classe de objetos, ela agrupa objetos de características comuns, né, peculiares. A gente vai ver mais à frente como é que a gente representa isso, né, em outras aulas, quando a gente começar a falar de programação orientada a objetos com Java, a gente vai ver exatamente como é que eu especifico esse tipo de coisa, né, eu codifico esse tipo de coisa, né? E as classes são organizadas em hierarquia, né? Em hierarquias, né? Então, a gente vai ver no restante dessa aula, basicamente esses conceitos aqui. Classes e objetos, o que é um objeto, o que é uma classe, né? O que são essas mensagens trocadas entre os objetos, esse conceito de encapsulamento, polimorfismo e herança, que permitem a gente implementar o que nós chamamos do conceito de abstração de software na orientação a objeto. Então, o que é um objeto, né, na programação orientada a objetos? Um objeto ele tem a seguinte impressão ou marca, né? Podemos defini-lo como uma coisa que faz sentido no domínio da aplicação, é uma abstração. Por exemplo, a gente quer falar de carros, né? Aqui tem um exemplo aqui de uma Ferrari, né? Então, o carro, como é que eu represento um carro no meu programa, né? Então, eu tenho que pensar nesse objeto, que é um carro, e tentar adivinhar ou representar aspectos que são comportamentais, ou seja, coisas que eu consigo fazer com o carro, e coisas que representem atributos desse carro. A cor, né, o número de pneus, por exemplo, de rodas, né, a potência. Né? Então eu posso dizer o que o carro tem e o que o carro pode fazer. Então, quando eu penso num objeto, numa classe de objetos, né, um objeto específico do mundo real, eu tenho que lembrar sempre dessas duas dimensões. Primeiro, o que ele tem, né? Propriedades dele. E a segunda, o que ele faz, né? Então, eu consigo começar a pensar num objeto como uma abstração do mundo real que eu desejo implementar, se eu penso nele nessas duas dimensões, né? Se pensarmos então a dimensão de um objeto, como eu havia mencionado agora há pouco, olhamos para os atributos e para os comportamentos, né? Os atributos são essas propriedades e características que marcam o objeto em questão que queremos representar. Por exemplo, para um carro, nós podemos ter os atributos motor, cor, potência, rodas, né? O número de rodas. E a gente escreve isso como substantivos, né? São as propriedades do carro. E a gente pode pensar nos comportamentos, ou seja, naquilo que o carro pode fazer, ou você pode fazer com o carro. Né? Então, os comportamentos aí, avançar, retroceder, parar, abastecer, né? São ações
que podem ser feitas sobre o carro ou com o carro. Ok? Então isso caracteriza um objeto. Uma classe de objetos, né, nada mais é do que objetos que gozam de um conjunto de características em comum. Né? Então, se a gente pensar que eu estou colocando dois exemplos, nós poderíamos ter a classe dos barcos, né, onde poderíamos ter aí um petroleiro, um barquinho pequeno, mas todos são barcos. Nós podemos ter a classe dos carros, aí nós temos uma Ferrari, temos um carro de polícia, né? Então, todos eles são caracterizados por um subconjunto de atributos e comportamentos, né, e métodos que caracterizam esses objetos. Tá certo? E se pensarmos bem, a classe na programação orientada a objetos é como se fosse um molde, né, um script, uma receita de bolo para descrever os objetos que compõem aquela classe. Né? Eu estou dando aqui um exemplo usando uma notação que a gente chama de UML, né, para ficar mais fácil entender. Então aqui está um exemplo, né, da classe carro. Né? Eu tenho um chassi, eu estou dizendo que esse chassi é do tipo string, né, a parte de texto que eu vou ter que colocar ali. A cor, eu estou dizendo que é um número, né, então eu posso dizer o número da cor. O motor, por exemplo, segue o tipo classe motor. Né? Então é como se a gente também pudesse pensar no motor como uma outra classe de objetos, porque, cara, no meu domínio de aplicação faz sentido eu ter tipos diferentes de motores, né? Então eu posso definir como o motor sendo um tipo da classe motor, né? E aqui eu posso ter, na parte inferior, né, as ações que eu posso fazer sobre um carro. Né? Ligar, eu posso ver se tem gasolina, né? Ele me retorna um booleano, sim ou não. Eu posso virar e eu passo uma direção. Né? Então, aqui é para a gente ter uma ideia de que a classe funciona como molde para os objetos, né, que ela agrupa. Então, existe um processo que é chamado de instanciação, que ele permite que a gente pega a descrição de uma classe implementado em uma linguagem de programação, né? Então, aqui em tempo de compilação, eu estou usando essa representação gráfica aqui, mas suponho que a gente pudesse implementar isso na linguagem Java, e a gente vai ver isso, né? Ou numa linguagem de programação C++, C Sharp, orientada a objetos. Então, em tempo de compilação, a gente tem a classe, que é aquele script, né? Aquele código-fonte que a gente escreve. E em tempo de execução, eu posso ir lá e dizer assim, ó, classe, me dá aí uma instância, me dê uma instância sua aí com esses atributos aqui. Aí nesse momento, aquela classe vai gerar objetos, né, tantos quanto eu peça, que seguem aquela descrição, aquela receita de bolo que a gente codificou como classe. Então, a classe, ela faz sentido em tempo de compilação, ou seja, aquele nosso código-fonte. Objetos, em linguagem de programação orientada a objetos, são instâncias, ou seja, são, é, são versões, né, instanciadas, né, são pequenas instâncias de classe, né, derivadas daquela descrição textual do programa classe, que podemos fazer ações sobre elas. Né? Então, os objetos, né, uma vez instanciados, podemos interagir com eles. Então, as classes elas não servem para que o programa em si faça as interações. Ela funciona como um molde. Uma vez que eu instancio os objetos para a memória, aí eles podem interagir entre si para fazer alguma tarefa ou demanda de processamento por parte do usuário. Um objeto, né, uma vez instanciado na memória, ele ocupa um espaço de memória reservada, né? Então nenhum objeto invade o espaço de memória do outro, e ele possui uma identidade única. Né? Então ele tem uma identidade única, ele possui lá o estado dele, que representa aqueles atributos, né, as propriedades que ele carrega, e todas aquelas operações, né, os comportamentos, quando interagimos com ele, eles são processados no escopo daquele objeto. Assim, né, cada objeto é único. Então, uma interação com o objeto não afeta necessariamente
ou outro objeto, né? A menos que haja uma interação entre esses objetos. Mas instâncias da mesma classe, uma ação que eu faço em cima de uma instância, de um objeto, de uma classe, ela não repercute em outra instância da classe. Então, cada objeto ele vive independentemente um do outro na memória, né? Instâncias da mesma classe. No mundo real, né, o mundo real é formado de coisas, né? Então, esses objetos representam essas coisas do mundo real, né? Então, essa ideia de agrupar objetos em classe é uma coisa que já vem do ser humano, né? A gente tende a fazer a classificação e a categorização das coisas. E a programação orientada a objetos, né, que ela olha pelo princípio da analogia biológica, né? Então ela segue esse mesmo preceito, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente na aula de hoje, que ela organiza essas classes para agrupar objetos e refina essas classes através do que chamamos de herança, né? Uma forma além de agrupar por classe, agrupar por hierarquias, né? Então nós temos hierarquias de classes. O que é importante mencionar, né, é que a classe é uma abstração das características relevantes de um grupo de coisas do mundo real. Então, aquilo que eu estava falando mais cedo. Quando pensamos numa classe de objetos, né, a gente está pensando apenas naquelas propriedades e naqueles comportamentos que nos interessam durante a confecção de um programa, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado é que às vezes, né, quando você está representando um objeto do mundo real, a gente tem que tomar cuidado para não trazer todas as características e os comportamentos desse objeto no mundo real, porque eles podem não fazer sentido no domínio da aplicação. O que é o domínio da aplicação? É o problema para o qual você está desenvolvendo o programa, né? Você está fazendo um programa para resolver um problema específico. Por exemplo, se pensarmos na representação de um carro, né? Um carro para uma transportadora de cargas, eu tenho que olhar para determinados atributos, determinados comportamentos. Se eu estiver pensando num carro para representar um programa para colecionadores, né, então eu vou ter que pensar em outros atributos, em mais atributos, né, e operações para aquele carro, naquele problema específico que eu estou fazendo um programa para resolver um problema de um colecionador ou de uma transportadora de cargas. Então, essas abstrações aí, né, de como você representa essa classe de objetos, depende muito do problema que você está tentando resolver através de um programa orientado a objetos. Tá certo? Além disso, né, a gente também tem que pensar que a interação entre os objetos é o que garante, no final das contas, que o programa vai funcionar. Então, a mensagem, né, o que nós chamamos de troca de mensagens ou mensagens, nada mais né, do que essa representação. Né, é uma forma de como eu consigo enviar, né, acessar a interface de serviço de um objeto para enviar estímulos para aquele objeto, para que então ele execute alguma coisa. Se a gente lembrar no finalzinho da aula passada, né, da aula anterior, nós tínhamos aquela calculadora orientada a objetos, né? Então, eu mostrei que a gente precisava instanciar ali aquela calculadora numa variável e aí acessar aqueles métodos, né? De somar, dividir, né? Multiplicar, subtrair. Então, aquela chamada de métodos é como se eu estivesse mandando uma mensagem para o objeto. Calculadora, né? Então, é assim que funciona. Então, isso é que mensagem é isso, né? A forma de eu enviar a solicitação para o objeto. E uma vez que esse estímulo, né, que essa mensagem chega ao objeto, existe um processamento por aquele objeto requisitado e o requisitante, então, recebe a resposta assim que o objeto requisitado processa aquele estímulo, né, aquela chamada de método. Né? Então, basicamente é isso.
A abstração é um conceito chave na orientação a objeto, né? Mas você já se perguntou o que é abstração? Né? Assim, uma definição mais precisa de abstração, né? Abstração não é tão fácil a gente entender, mas eu acho que uma forma de você perceber melhor é assim. Abstração é uma forma de você olhar para aquilo que interessa, né? Aquilo que interessa na hora de confeccionar o seu programa. Né? Então você vai escrever o teu programa, uma abstração em programação é você olhar apenas para aquilo que interessa para resolver o problema que aquele programa pretende. Né? Então, se a gente pensar em termos de programação, é isso. Você ignora coisas que não fazem sentido, que não têm importância para a resolução daquele problema. Né? Vamos observar aqui esse desenho. Né? Eu acho que com essa analogia aqui, com essa figura, fica mais fácil. Observe que o objeto observado é um gato, né? Um gatinho. Se a gente olhar na perspectiva da vovó aí, né? Ela está olhando para aspectos do gato, né? Ele é bem fofinho, tal, é um bichinho de estimação. Então ela está olhando para esses atributos aí, características do gato que lhe convém. Já do outro lado, você tem uma veterinária. Então, quando ela olha para um gato, ela olha com um aspecto mais técnico. Então, ela está querendo ver, olha, rapaz, esse gato está acima do peso, a estrutura óssea dele parece que não está condizente e tal. Então, ela está fazendo a abstração dela é mais fina, ou seja, ela está olhando para mais coisas, e a abstração da vovó ela é mais superficial, né? Então ela está olhando para aspectos mais menos detalhados, né? Detalhistas do objeto em questão, né? Então, o que a gente precisa saber é que a gente tem que ter cuidado que a abstração depende do observador. Então, você, enquanto um programador orientado a objetos, né? Uma pessoa que vai desenvolver um programa orientado a objetos, você tem que estar atento para fazer a abstração correta dos objetos da classe de objetos, né, das classes de objetos que compõem o domínio do programa para o qual você está desenvolvendo, né, aquela solução. Vamos ver aqui outro exemplo de abstração. Pare um pouquinho o vídeo agora e tentem me dizer, ou tentem responder a si mesmo, né, o que vocês veem aí? Que imagem é essa? O que tem nessa imagem? Às vezes não é fácil ver de forma correta. Depende do ângulo que você está olhando, né? Então, ok, vamos lá. Vocês conseguiram ver isso? Né? Então, se você observar essa imagem à esquerda e essas marcações à esquerda, você vai ver que aquela imagem poderia representar uma senhora idosa, né? Uma velhinha. Se você olhar aquela marcação do olho, aquela marcação da boca, né? Por outro lado, né, do lado direito aí, se você olhar para a orelha, né, se pensar que aquela indicação ali é uma orelha e que aquela marca ali embaixo é um colar, você nitidamente vê uma moça, né, uma pessoa jovem, uma mulher jovem. Né? Então, a abstração é sobre isso, né? Você olhar a sua perspectiva sobre o problema. Então, a capacidade de abstração você adquire com o tempo com relação à programação orientada a objetos. Né? Você vai vivenciando e vai pegando aquele traquejo. Na programação orientada a objetos, a abstração ela é feita sobre três colunas, né? O encapsulamento, o polimorfismo e a herança. A gente vai rapidamente passar por esses três conceitos, porque eles são os pilares da abstração orientada a objeto. Tá? A gente vai voltar a esses conceitos novamente quando tivermos falando sobre a sua implementação na linguagem de programação Java. Tá? Então, encapsulamento, né, é uma forma como você faz para colocar numa forma de cápsula, né, ou esconder, né, encapsular por cápsula, né, por dentro de uma cápsula, o comportamento, ou seja, aquilo que
o objeto, né, a classe de objeto pode fazer, e o seu estado, né, que é aquelas variáveis, né, ou os dados que o objeto manipula, né, que aquilo fique dentro daquela cápsula, ou seja, dentro daquele módulo. Né? Lembrem da aula anterior que nós falávamos do conceito de modularidade. Né? Então, aqui, o encapsulamento nos permite fazer isso. Colocar comportamento e dados, né? O comportamento são as ações, e os dados nos permitem estabelecer o estado do objeto, né? Ou seja, cada vez que eu mudo os valores dos dados daquele objeto, eu gero um novo estado para ele. Então, o estado do objeto nada mais é do que a valoração dos seus atributos, né? Os seus dados, ao longo do tempo. Então, se eu tirar um snapshot, né? Eu tenho uma foto do estado do objeto naquele tempo T. Né? Se eu realizar alguma operação, né, sobre o objeto, pode ser que o estado dele mude no tempo T mais um. Né? Que nem a lâmpada naquele exemplo da aula passada. Né? Então, posso ligar, desligar, ligar, desligar. O estado do objeto está variando no tempo. Né? E assim, quando eu faço encapsulamento, eu consigo restringir o acesso, né, às informações internas do objeto, deixando apenas aquela interface de serviço, né, que nós chamamos dos métodos, né, lembrando do programinha da calculadora lá. Né, então, eu só posso acessar o conteúdo da calculadora através dos métodos públicos, né, que eu deixei lá para ser acessado. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, o método nos permite fazer essa interação com, com o interior, né, do objeto. Um objeto possui uma interface, né, que é o que nós chamamos a interface de acesso, né, uma interface de uso, né, ali onde estão descritos aqueles métodos, né, aquelas operações ou serviços oferecidos pelo objeto. Né? E essa interface é que representa aquele negócio de o receptor da mensagem externa. Né? Então, quando ele recebe um estímulo, é através de uma invocação dessa interface de serviço. De uma forma geral, metafórica, né, gráfica, a gente pode ter então que essa interface de serviço fica aí, e o núcleo, né, daquele objeto é aquilo que fica escondido dentro daquela linha tracejada. E as mensagens vêm de todo lugar, né, interagindo com essa interface de serviço. Então, o encapsulamento nos permite ocultar dados e comportamento. E com isso a gente esconde o que chamamos de complexidade. Então, um objeto, né, uma classe de objetos ali que a gente codifica, fica totalmente escondida a complexidade, ou seja, tudo aquilo que é necessário para fazer com que ele execute aquelas operações, fica escondido de quem vai usar. Então, o outro objeto que vai usar, ele não tem acesso, ele não precisa saber como aquilo é feito. Ele só precisa saber como pedir para fazer. Né? Como requisitar. Então, o encapsulamento permite isso. Tá? Então, ele abstrai, é uma forma de você abstrair a complexidade. Né? Então, é um aspecto da abstração. O outro aspecto da abstração na orientação a objetos é o polimorfismo. Né? Como o nome já diz, né? Poli de muitas e morfos forma. Então, qual é a ideia? No conceito de polimorfismo, como eu mencionei anteriormente, né, você tem a classe, né, a classe de objetos, que eu escrevo lá, é aquilo que eu escrevo no programa, né, então eu escrevo a classe. Em algum momento da execução do programa, eu peço para criar instâncias, né? Só que embora sejam da mesma classe, né, eu posso criar instâncias que são diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma classe carro, na hora que eu instancio, eu posso dar uma cor preta para uma instância e uma cor vermelha para outra instância, né? Ou uma cor branca, uma cor prata. Então perceba que esses objetos eles são diferentes de si, entre si, mas eles possuem
eles são da mesma classe. Então, aqueles objetos, quando instanciados, eles podem se comportar diferente. Por exemplo, se eu tiver um carro que ele possui um motor 1.0 e um carro que tem um motor 2.0, quando eu pedir para acelerar, né, em um determinado momento, o carro com motor 2.0 ele vai ter uma potência maior do que um carro que é 1.0, que tem um motor 1.0. Então, isso é decidido em tempo de execução. Então, são formas de embora eu tenha a mesma classe, eu tenho objetos que são da mesma classe, mas se comportam, né, de maneira diferente em tempo de execução. Certo? Então, eu também consigo abstrair esse tipo de coisa usando o conceito de classe de objeto. Né? Por exemplo, né, se a gente pensar aqui como nessa figurinha, essa imagem a gente tem, todos aqui são animais, né? E aí tem ali a pessoa, o usuário do sistema perguntando, falem agora, né? Aí o cachorro vai latir, né? O gato vai miar, né? O pato vai grasnar, né? Então, embora todos sejam da classe animal, esse negócio de falar, cada um fala do seu jeito, certo? Então, mesmo que eles sendo da mesma classe, eles têm comportamentos diferentes. Então, uma classe me permite ter várias formas, né? Várias formas, né? Então, isso é uma forma de você também atingir a abstração dentro da orientação a objeto. E por fim, nós temos a última forma, que é a herança. Então a herança é uma forma de eu organizar classes de objeto, aonde um objeto que tem uma característica mais geral, por exemplo, um animal, né? E eu posso criar uma decomposição agora entre animais que são quadrúpedes e animais que são bípedes. Então eu tenho duas subcategorias da categoria animal. Né? Então a herança me permite que essas subcategorias herdem o mesmo comportamento da supercategoria e implementem comportamentos e características específicas das suas categorias. Né? Então isso nos permite fazer também a abstração. Né? Então cada nível da hierarquia possui uma especificidade, enquanto eu vou descendo na hierarquia, eu vou agregando especialidades. Então, mais baixo na hierarquia, eu tenho algo muito mais específico. Mais alto na hierarquia, né, de classes, eu tenho algo mais genérico. Essa figura aqui, né, ela explica bem como é que isso funciona. Né? A gente tem lá em cima a classe animal, né, que é um animal qualquer, né, que só pergunta assim se tem cérebro ou não, né, e o número de patas. Né? E aí a gente pode ter as classes aí que são ser humano e pet, né? E essas classes são diferentes, são subclasses diferentes, né? Porque eles são quadrúpedes, né? E aí também fala em número de pulgas, né? Mas isso aqui é só uma analogia, né? Então, o que você tem aí, essa hierarquia, ela vai ficando a abstração, ela é mais geral na parte de cima. Então, quando eu falo de animal, eu estou falando de um grande leque de animal. E quando eu falo da classe dos gatos, é muito específico. Eu estou falando apenas de gato. Ou se eu estou falando apenas de cachorro. E que gato e cachorro, eles só têm interseção que tem na superclasse, né? Então, eles não são parecidos entre si. Certo? Então, se a gente usa essa organização em hierarquia de classe, facilita o compartilhamento de comportamento e, obviamente, de atributos, né, de propriedades. Então, tudo que é definido na superclasse, ou seja, na classe mais alta hierarquia, todas as que estão abaixo herdam aquele comportamento e aquele atributo. Então, é a maneira da gente também abstrair, né, essa complexidade de informações. Então, a gente pode definir algo mais geral e, à medida que for sendo necessário, a gente vai incluindo mais classes mais especializadas no nosso sistema, a fim de resolver o nosso problema. Ok? Então, chegamos ao fim da nossa aula e até a próxima, pessoal.